Olá pessoal, Daiana Souza aqui. Hoje eu quero começar contando pra vocês um caso que aconteceu aqui em casa essa semana. Nós estamos na quarentena, né? Então tá tudo muito conturbado, a gente tá ficando mais em casa, tá tudo diferente do que a gente estava acostumado, não estamos podendo sair, estamos com a nossa liberdade, né, bloqueada ali, e isso tá sendo difícil pra todo mundo, cada um tá lidando de uma forma. E o que aconteceu foi que teve um dia que minha mãe simplesmente passou mal. A pressão dela estava altíssima, ela sentiu o lado esquerdo do rosto dela meio dormente, ficou desesperada, correu para a emergência. Chegou lá, foi atendida, voltou para casa e não foi nada grave a princípio, né? Tem que investigar. Só que aí a gente pensando no que poderia ter acontecido com ela, para ela ter passado mal, ela disse que ela estava preocupada com o meu pai, porque naquele dia o meu pai estava esquisito. Ele saiu para caminhar e não voltou para almoçar. Estava com um comportamento mais calado, mais na dele, e aquilo afetou ela. Ela ficou com aquela preocupação, somatizando aquilo, aquela emoção, porque quando a gente tem um pensamento fixo, a gente gera uma emoção, então a gente gera um sentimento, e aquele sentimento acabou fazendo com que no final do dia ela passasse mal e tendo que parar na emergência. E aí, o que ela não sabia fazer, que eu já ensinei para ela fazer, que é uma coisa que eu aprendi com a Byron Katie, que é o seguinte: permaneça nos seus assuntos. Existem 3 tipos de assuntos: os meus, os seus e os de Deus. Os meus assuntos são aquilo que diz respeito a minha vida. Os seus assuntos dizem respeito a você, a sua vida. E os assuntos de Deus são aquelas questões aleatórias que ninguém tem controle, né? O terremoto que aconteceu, o coronavírus que está acontecendo, algo que é fora do nosso controle, a fome na África, sabe? Essas coisas estão no controle de Deus. E aí, permaneça nos seus assuntos é você ficar nos assuntos que você tem controle, que são os seus. Muito do nosso estresse vem quando a gente está fora dos nossos assuntos, quando a gente está preocupado com o outro, o que o outro está fazendo, como o outro deveria fazer, sabe? E com os assuntos de Deus, a gente fica preocupado com aquilo. Só que a gente não pode fazer nada se a gente só ficar preocupado. Quando você quiser se preocupar, você toma aquele problema para você. Pega aquele assunto e fala: não, agora esse assunto é meu. E aí você faz alguma coisa. No caso da minha mãe, se ela quisesse fazer alguma coisa e ela pegasse o assunto do meu pai e falasse: não, eu quero ajudar ele, então eu vou lá, converso com ele, vou tirar a dúvida do que está acontecendo, pergunta, e aí faz alguma coisa. No caso, se eu estou preocupado com o assunto de Deus, eu não posso resolver a fome na África, mas eu posso ajudar o meu vizinho que de repente está passando por uma dificuldade. Aquele mendigo que eu cruzo na rua, que é o problema que Deus colocou ali na minha cara para eu ajudar, sabe? Então, pegar algo que você possa fazer. Não adianta só ficar preocupado e não fazer nada, porque essa preocupação só vai te causar estresse. Então, toda vez que você estiver estressado, para e se pergunta: nos assuntos de quem eu estou agora? Eu tô no assunto meu? Não tô. Muitas vezes você vai se pegar não estando nos seus assuntos. E aí tem outro problema também, porque se você não tá nos seus assuntos, você tá no assunto do outro, quem é que tá no seu assunto? Você tá um zumbi, não tem ninguém aqui cuidando dos seus assuntos, sabe? Então é voltar pra si, se cuidar do seu pensamento e falar: não, eu não preciso ficar me preocupando com aquilo, eu já tenho os meus problemas, então eu vou cuidar aqui do que eu posso fazer. E aí nada te impede de você ir lá ajudar essa pessoa, não, porque esse pensamento, a uma primeira vista, parece ser egoísta, assim, não. Na verdade é você usar a sua preocupação para algo que você possa fazer e não somente ficar uma preocupação e ficar te trazendo mal-estar, que foi o que acabou acontecendo com a minha mãe, de tanto que ela ficou preocupada nos assuntos do outro, ela acabou passando mal, não precisava ela ter sentido aquilo, né? Isso é o que a gente acha que aconteceu, claro que a gente vai investigar também, né? Ela vai fazer outros exames, mas assim, nitidamente foi o que aconteceu de diferente naquele dia. Era a maior preocupação dela naquele momento e acabou levando a isso, porque eu acredito muito que assim, nossos sentimentos, as nossas emoções, elas desencadeiam doenças. É tudo, a maioria das coisas é psicossomática, né? Então, gente, o que eu quero deixar para vocês, a mensagem hoje é: permaneça nos seus assuntos. Se pergunte: nos assuntos de quem eu estou agora? E permaneça nos seus. Eu tenho certeza que isso vai diminuir o estresse da sua vida. Você vai viver bem melhor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, já dá um like e se inscreve no canal. Tchau, tchau!